A noite em Barro Branco era mais que escura. Era uma profunda imersão em sombras. A pequena cidade, cercada por florestas densas que sussurravam segredos a eras, exalava a certeza de que algo estava profundamente errado. As estrelas, normalmente vibrantes, eram agora meros pontos pálidos em um céu que parecia engolir a luz. Pedro, o único morador ainda acordado, sentia uma inquietação crescente, como se a essência do próprio lugar estivesse sendo sugada por um vórtice invisível. Com o passar das horas, uma sensação de observar ocultava-lhe a tranquilidade da noite. Os sons da floresta mudaram, sutis, mas perturbadores. O canto dos cantores noturnos deu lugar a silêncios opressivos, intercalados por ecos distantes, quase melodiosos. Algo se movia entre as árvores, sombras dançantes que pareciam ter vida própria. A cada movimento das folhas, Pedro se tornava mais consciente, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Dia após dia, as estranhas noches se tornavam mais intensas. Sussurros reverberavam em sua mente, flertando com seus pensamentos emaranhados. O mundo parecia distorcido, cada sombra se transformando em um possível olho observador, cada sussurro em uma língua esquecida. Formas indistintas de luz flutuavam entre as árvores, moldes que não pertenciam a este espaço. Ele sentiu a sanidade tornando-se líquida, escorrendo entre seus dedos enquanto tentava interpretar a realidade em volta. Certa noite, ao sair de sua casa, Pedro se viu diante de uma criatura amorfa, pulsando com uma luz interna que jogava sombras impossíveis na grama. Suas formas não eram aquelas encontradas em qualquer livro da Terra. Eram a espionagem de algo além da compreensão humana. A criatura parecia rir, não com sons, mas com a ausência total de som, uma gargalhada cósmica que atravessava a espinha de quem a ouvisse. Preso em um abismo de desespero, ele percebeu que aquele ser não era apenas um invasor, mas uma ideia representando a própria insignificância da existência humana. O vazio consumia sua mente. As memórias se apagavam como velas em um vendaval. Barro Branco, uma mera penumbra no vasto universo, era seu cárcere, e inexplorados abismos eternos se abriam à sua frente, sem promessas de retorno. E enquanto tudo se dissolvia na escuridão, a pergunta ecoava na penumbra: quem era o verdadeiro alienígena? A noite em Barro Branco era mais que escura. Era uma profunda imersão em sombras. A pequena cidade, cercada por florestas densas que sussurravam segredos a eras, exalava a certeza de que algo estava profundamente errado. As estrelas, normalmente vibrantes, eram agora meros pontos pálidos em um céu que parecia engolir a luz. Pedro, o único morador ainda acordado, sentia uma inquietação crescente, como se a essência do próprio lugar estivesse sendo sugada por um vórtice invisível. Com o passar das horas, uma sensação de observar ocultava-lhe a tranquilidade da noite. Os sons da floresta mudaram, sutis, mas perturbadores. O canto dos cantores noturnos deu lugar a silêncios opressivos, intercalados por ecos distantes, quase melodiosos. Algo se movia entre as árvores, sombras dançantes que pareciam ter vida própria. A cada movimento das folhas, Pedro se tornava mais consciente, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Dia após dia, as estranhas noches se tornavam mais intensas. Sussurros reverberavam em sua mente, flertando com seus pensamentos emaranhados. O mundo parecia distorcido, cada sombra se transformando em um possível olho observador, cada sussurro em uma língua esquecida. Formas indistintas de luz flutuavam entre as árvores, moldes que não pertenciam a este espaço. Ele sentiu a sanidade tornando-se líquida, escorrendo entre seus dedos enquanto tentava interpretar a realidade em volta. Certa noite, ao sair de sua casa, Pedro se viu diante de uma criatura amorfa, pulsando com uma luz interna que jogava sombras impossíveis na grama.
Suas formas não eram aquelas encontradas em qualquer livro da Terra. Eram a espionagem de algo além da compreensão humana. A criatura parecia rir, não com sons, mas com a ausência total de som, uma gargalhada cósmica que atravessava a espinha de quem a ouvisse. Preso em um abismo de desespero, ele percebeu que aquele ser não era apenas um invasor, mas uma ideia representando a própria insignificância da existência humana. O vazio consumia sua mente. As memórias se apagavam como velas em um vendaval. Barro branco, uma mera penumbra no vasto universo, era seu cárcere, e inexplorados abismos eternos se abriam à sua frente, sem promessas de retorno. E enquanto tudo se dissolvia na escuridão, a pergunta ecoava na penumbra: quem era o verdadeiro alienígena? A noite em Barro Branco era mais que escura. Era uma profunda imersão em sombras. A pequena cidade, cercada por florestas densas que sussurravam segredos há eras, exalava a certeza de que algo estava profundamente errado. As estrelas, normalmente vibrantes, eram agora meros pontos pálidos em um céu que parecia engolir a luz. Pedro, o único morador ainda acordado, sentia uma inquietação crescente, como se a essência do próprio lugar estivesse sendo sugada por um vórtice invisível. Com o passar das horas, uma sensação de observar ocultava-lhe-se a tranquilidade da noite. Os sons da floresta mudaram, sutis, mas perturbadores. O canto dos cantores noturnos deu lugar a silêncios opressivos, intercalados por ecos distantes, quase melodiosos. Algo se movia entre as árvores, sombras dançantes que pareciam ter vida própria. A cada movimento das folhas, Pedro se tornava mais consciente, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Dia após dia, as estranhas noches se tornavam mais intensas. Sussurros reverberavam em sua mente, flertando com seus pensamentos emaranhados. O mundo parecia distorcido, cada sombra se transformando em um possível olho observador, cada sussurro em uma língua esquecida. Formas indistintas de luz flutuavam entre as árvores, moldes que não pertenciam a este espaço. Ele sentiu a sanidade tornando-se líquida, escorrendo entre seus dedos enquanto tentava interpretar a realidade em volta. Certa noite, ao sair de sua casa, Pedro se viu diante de uma criatura amorfa, pulsando com uma luz interna que jogava sombras impossíveis na grama. Suas formas não eram aquelas encontradas em qualquer livro da Terra. Eram a espionagem de algo além da compreensão humana. A criatura parecia rir, não com sons, mas com a ausência total de som, uma gargalhada cósmica que atravessava a espinha de quem a ouvisse. Preso em um abismo de desespero, ele percebeu que aquele ser não era apenas um invasor, mas uma ideia representando a própria insignificância da existência humana. O vazio consumia sua mente. As memórias se apagavam como velas em um vendaval. Barro branco, uma mera penumbra no vasto universo, era seu cárcere, e inexplorados abismos eternos se abriam à sua frente, sem promessas de retorno. E enquanto tudo se dissolvia na escuridão, a pergunta ecoava na penumbra: quem era o verdadeiro alienígena? A noite em Barro Branco era mais que escura. Era uma profunda imersão em sombras. A pequena cidade, cercada por florestas densas que sussurravam segredos há eras, exalava a certeza de que algo estava profundamente errado. As estrelas, normalmente vibrantes, eram agora meros pontos pálidos em um céu que parecia engolir a luz. Pedro, o único morador ainda acordado, sentia uma inquietação crescente, como se a essência do próprio lugar estivesse sendo sugada por um vórtice invisível. Com o passar das horas, uma sensação de observar ocultava-lhe-se a tranquilidade da noite. Os sons da floresta mudaram, sutis, mas perturbadores. O canto dos cantores noturnos deu lugar a silêncios opressivos, intercalados por ecos distantes, quase melodiosos. Algo se movia entre as árvores, sombras dançantes que pareciam ter vida própria.
A cada movimento das folhas, Pedro se tornava mais consciente, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Dia após dia, as estranhas noches se tornavam mais intensas.